Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre os capítulos 27 e 28. Capítulo 27 fala sobre letras e fonemas. Vamos começar. Letras e fonemas. Existe uma área da gramática especializada em investigar, explicar e regular os sons da nossa língua. É a fonologia, ciência que estuda os sons da língua. É isso que a gente vai estudar agora. A letra certa para representar cada som, a acentuação, a organização em sílabas, enfim, tudo que diz respeito à fala e à representação da língua de forma escrita. É a fonologia que explica. Então, olha só, letras e sons, tudo isso está dentro da fonologia. A fonologia explica letras e sons, que analisa a composição de fonemas, letras e sílabas de uma palavra. A ortografia, que estabelece as regras de escrita. Sílabas, classifica as palavras pelo número de sílabas e posição da sílaba tônica. A acentuação, indica que palavras devem ou não ser acentuadas graficamente. Pronúncia, estuda a pronúncia adequada das palavras. Letras e sons. Para escrever, usamos letras. O alfabeto da língua portuguesa é formado por 26 letras, a saber, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. A relação entre letra e som não é exata. Como assim? Note que uma mesma letra pode representar vários sons. Uma letra pode representar vários sons, como acontece com a letra X em exemplo, enxame, táxi, máximo e etc. O que a gente percebeu? Que, olha só, tanto em exemplo quanto em enxame, táxi e máximo, a gente tem a letra X, né? Nós temos uma letra, mas em cada palavra ela tem um som diferente. Exemplo, enxame, táxi, máximo, certo? Um mesmo som pode ser representado por várias letras, como acontece com o som de Z em mesa, em exame, enzima, etc. Então, ainda que tenhamos 26 letras, podemos ter bem mais que 26 sons representados. Assim, letra e som não são necessariamente equivalentes, ou seja, iguais. A palavra queda, por exemplo, possui 5 letras, mas tem apenas 4 sons representados. Então, olha só, queda, temos 5 letras, né? Só que nós temos 4 sons. Por quê? Porque o Q e U tem um som só, que, né? Olha só. Então, o Q e U tem um som só, né? Então, ali, ó, essa palavra tem 5 letras, tem 4 sons. O que significa isso que está entre barrinhas, né? Vocês estão percebendo que a gente tem ali o Q, U, né? Que se transformou ali entre barras na letra K, né? Então, o QU é a escrita, é a grafia, né? Quando a gente tenta imitar o som, a gente tem o K, que é mais próximo, né? Isso é uma coisa muito abstrata, uma coisa muito específica. Mas o que a gente tem que perceber? Queda tem 5 letras, mas tem 4 sons, porque o Q e U tem um som só, tá? Os sons podem também ser chamados de fonemas e são divididos em vocálicos ou consonantais. Vogais representam sons que se formam quando a corrente de ar que sai dos pulmões, no ato da fala não sofre nenhuma interrupção. Então, A, E, I, O e suas variações. O que acontece, gente? As vogais, elas saem, né, dos nossos pulmões, quando nós pronunciamos essas letras, sem nenhuma interrupção. São as vogais. As consoantes representam sons que se formam quando a corrente de ar que sai dos pulmões, no ato da fala, sofre alguma interrupção, pregas vocais, palato, dentes e etc., até chegarem ao exterior. Então, B, C, D, F, G, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. Elas são pronunciadas vai existir alguma obstrução, alguma dificuldade. Quando a gente fala a, e, o, percebam que a nossa boca fica aberta, né? Essas letras, né? As vogais, esses sons que representam as vogais saem com muita facilidade.
As letras K, W e Y foram incorporadas, ou seja, fazem parte, né, há pouco tempo na língua portuguesa. São mais utilizadas para escrever palavras estrangeiras ou delas derivadas, além de marcas, siglas e abreviaturas. Y representam o som I, é sempre vogal. Então, a gente tem ali, ó, Yuri, Kelly e Yasmin. Então, o Y, né, na escrita, na grafia, representa o som I. O K representa o som Q, é sempre consoante. Então, a gente tem ali, a gente está conseguindo falar Kiwi, né, Kiwi, Kelly, Kátia. Então, o K representa o som Q. O W representando o som V, é consoante. Então, a gente tem ali, ó, Wagner. Então, quando o W representa o som V, né, é consoante. W representando o som U é vogal. Então, o William, né? Dígrafos, vamos falar dos dígrafos. Quando duas letras se juntam para representar um único som, então duas letras representando um único som, dizemos tratar-se de um dígrafo. Os dígrafos podem representar sons consonantais ou vocálicos. Dígrafos consonantais: SS, SC, SC cedilha, XC, XS, RR, LH, NH e XC, além de QU e GU quando o U não for pronunciado. Então, e os dígrafos vocálicos, né? AN, IM, IN, UM e UN, sempre. Além de AM, EM, EN, OM e ON, nunca no final de palavras. Ocorre em algumas palavras o fato de duas ou mais vogais se avizinharem, né? Estarem juntas. Nesses casos, dizemos tratar-se de um encontro vocálico. Quando isso acontece, uma vogal pode se sobrepor a outras, que serão chamadas de semivogais. Cada sílaba da língua portuguesa possui apenas uma vogal. Dependendo da forma como as vogais e as semivogais se combinam na palavra, um encontro vocálico pode ser classificado em. Então, agora vamos falar. Quase que o slide não passava aqui. Então, olha só, ditongo. São dois sons vocálicos que permanecem na mesma sílaba. Então, a gente tem aí, ó, outra, né, e língua. Então, outra, a gente tem aí, gente, um ditongo, né? Nós temos duas vogais que estão na mesma sílaba. E a gente tem língua, duas vogais que estão na mesma sílaba. Lembra que a gente falou de vogal e de semivogal? Então, olha só, o O na palavra outra, ele é uma vogal. Assim como o A na palavra língua também é uma vogal. O U na palavra outra é uma semivogal, assim como o U na palavra língua também é uma semivogal. Então, a vogal ela é mais forte quando a gente fala, por exemplo, outra, outra. O O é mais forte, é a vogal. O U é uma semivogal. Quando a gente fala língua, ó, língua, o U é uma semivogal, é mais fraca, e A é uma vogal. Aí nós temos embaixo hiato, são dois sons vocálicos, vogais, que ficam separadas, né? Então, a gente tem aí, ó, saúde, né? O que acontece, gente? Aí nós temos dois encontros vocálicos, né? A e U, que ficaram... na verdade, nós temos dois sons vocálicos, né? Que se separaram, saúde. Então, olha só, o A é a vogal, né? E aí, gente, o U também é uma vogal, porque em cada sílaba a gente só pode ter uma vogal. No caso de outra, a gente tem vogal e semivogal. No caso de língua, a gente tem vogal e semivogal. Aqui, como o A está em uma sílaba e o U está em outra sílaba, então nós temos vogais, duas vogais, uma vogal em uma sílaba e outra vogal em outra sílaba. Então, hiato, dois sons vocálicos que ficam separados. Temos aí o tritongo, né? São três sons vocálicos que permanecem na mesma sílaba. Então, a gente tem aí, ó, Paraguai, né? Então, olha só, gente, Paraguai. Nós temos o U, que é uma semivogal, nós temos o A, que é uma vogal, e o I, que também é uma semivogal. Então, o A, ele sempre vai ser vogal, né? Então, U é uma semivogal, o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Vamos falar sobre os encontros consonantais. Em algumas palavras, duas ou mais consoantes podem aparecer juntas. Nesses casos, temos o encontro consonantal. Os encontros consonantais podem ficar em sílabas separadas ou permanecer na mesma sílaba. Vejamos alguns exemplos. Encontros consonantais de sílabas separadas. Então, porta,
Temos encontro consonantal de sílabas separadas. O R está em uma sílaba, o T está em outra. Gasto, mesma coisa. Verde, mesma coisa. Encontros consonantais de mesma sílaba, normalmente formados com R ou L. Então, a gente tem trigo, né? Então, o T e o R ficaram na mesma sílaba. Pluma, o P e o L na mesma sílaba. Briga, o B e o R na mesma sílaba. Agora, vamos falar sobre sílabas. Uma sílaba corresponde a cada emissão de som que fazemos ao pronunciar uma palavra. Cada vogal, não semivogal, né? Cada vogal demarca uma sílaba. Observe, meu, nós temos uma sílaba, então esse E é a vogal, esse U é a semivogal. Né? Saber, nós temos 2 sílabas. Planeta, 3 sílabas. Estudante, 4 sílabas. Científico, 5 sílabas. Insensivelmente, 6 sílabas e assim por diante. Para separar as sílabas de uma palavra, devemos ter cuidado com os seguintes casos. Dígrafos formados por letras repetidas. Cada letra fica em uma sílaba. Exemplo, vassoura. Então, S tem um S em uma sílaba, outro S em outra sílaba. Consoante muda no início da palavra não se separa. Então, a gente tem ali, ó, gnomo, né? Consoante que não vem seguida de vogal. Então, só voltando, gente, no exemplo anterior, consoante muda é esse G, né? Gnomo. Porque, olha só, a gente tem o G ali, a gente não tem vogal, né? Então, a gente fala que é uma consoante muda. Então, olha só, consoante muda no início da palavra não se separa. Então, a gente tem ali o G que ficou juntinho com N. Consoante que não vem de vogal fica na sílaba anterior. Então, a gente, por exemplo, assim, consoante que não vem seguida de vogal, né? Fica na sílaba anterior. Então, advogado. Depois a gente tem vogais de um hiato, sempre se separam. Então, a gente tem ali, ó, o A e o I, né? Vogais de um hiato sempre vão se separar. Vogais de um ditongo ou tritongo nunca se separam. Então, a gente tem ali Uruguai, roupa. Uma semivogal entre 2 vogais fica com a anterior. Exemplo, meio, joia, aveia. Vocálicos átonos finais, né? Ou seja, átonos fracos. Podem ou não ser separados. Exemplo, prêmio ou prêmio. Glória ou glória. Então, perceberam ali, ó, prêmio, né? O I junto com O, ou prêmio, o I sozinho, né? Separado do O. Glória, o I junto com A, ou glória, o I separado do A. História, o I com A, ou história, o I separado do A. Esses encontros vocálicos, né, eles são átonos, eles são mais fracos, eles estão no final da palavra, eles podem ou não ser separados. De acordo com o número de sílabas de uma palavra, ela pode ser classificada em... Tchau, vai com Deus. Ela pode ser classificada em monossílaba, apenas uma sílaba, né? Rei, pé, réu, sol, de sílaba, 2 sílabas. Exemplo, saber, buscar, fazer, mesa. Trissílaba, 3 sílabas. Planeta, conhecer, espantar. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Exemplo, televisão, imaginação, investigadoria. Agora vamos falar sobre a acentuação. E agora vamos falar sobre acentuação. Em língua portuguesa, a maioria das palavras possui um acento, ou seja, uma sílaba que é pronunciada, que é falada, com maior intensidade, mais alongada, chamada sílaba tônica. De acordo com a posição em que a sílaba tônica se encontra, a palavra pode ser classificada em oxítona, quando a última sílaba é tônica, paroxítona, quando a penúltima sílaba é tônica, proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é tônica. Apenas algumas palavras da língua recebem, além da tonicidade natural, um acento gráfico, um sinal que recai sobre a sua sílaba tônica. Os sinais que utilizamos para isso são os seguintes: acento agudo para sons abertos, né? Então a gente fala céu. Veja como a gente fala essa palavra, né? Então é um som aberto porque a nossa boca fica aberta, né? Céu, céu. Acento circunflexo para sons fechados. Então, esse acento é o circunflexo. Seria, por exemplo, avô, avô, né? A nossa boca fica fechada. Acento grave para indicar crase. A crase, se eu coloquei esse azinho aí, né? Seria esse acento ao contrário, né? Que vai acontecer, por exemplo, quando a gente diz vamos à praia. Por que vai ter esse azinho? Porque você vai ter 2 As, ó. Vamos a... Quem vai a. Vamos a.
Então, você tem uma preposiçãozinha e um artigo junto. Aí, a gente coloca esse acento grave para deixar isso claro. O que você está dizendo? Olha, eu tenho 2 As aqui, mas esse assunto, a crase é um assunto que a gente estuda mais lá para frente. Ainda que se trate da mesma língua, falar e escrever são modalidades diferentes. Muitas vezes, na fala, temos uma pronúncia descuidada das palavras. Suprimimos algumas letras, trocamos o som de outras e etc. Ao escrever textos oficiais, entretanto, esses procedimentos não podem acontecer. Cada som deve ser representado conforme a norma padrão. O gênero do cordel aqui, como, né, a matéria de português é junto com produção, vocês estudaram cordel, então por isso que apareceu o cordel aqui. O gênero do cordel, como desenvolvido por Leandro Gomes de Barros, preza a correção gramatical. Já a poesia matuta, como a de Patativa do Assaré, representa na escrita a fala da língua. Cada texto tem o seu valor no contexto da comunicação que envolve um locutor, um interlocutor e as intenções de cada um. Agora, gente, vamos ver a preposição, né, que é um outro assunto. A preposição. Leia a piada a seguir. Socorro é o nome da piada. Todas as palavras que estão destacadas aí são preposições. Em uma avenida movimentada, durante o horário de saída do trabalho, um homem olha, aflito, de um lado para o outro e de repente começa a gritar: socorro, socorro! Algumas pessoas assustadas correm, outras se aproximam, curiosas. Policiais aparecem e o homem continua: socorro, socorro! No meio da multidão, surge uma mulher. O homem corre em seu encontro aliviado. Socorro, eu estou chamando por você há um tempão. Apareceu todo mundo, menos você. Quer me matar de susto? O que provoca o humor nessa piada? Leia, junto com a sua turma, o texto em voz alta, sem pronunciar as palavras em destaque. No caso, nós estamos aqui tendo nossa aula à distância, as palavras já estão destacadas, mas não tem problema. Agora responda: se as palavras fossem de fato eliminadas, a compreensão do texto seria prejudicada? E aí, quando vocês forem entregar os exercícios, respondam essas perguntas também. As preposições são palavras invariáveis. O que significa isso? Aquelas que não alteram a sua forma para indicar gênero, número, pessoa, modo, tempo, etc. Quando a gente diz menina, é uma palavra variável. Por quê? Eu posso dizer meninas, menino, meninos, né? As preposições são invariáveis. A função delas é unir 2 termos de forma que um complete o outro. Confira. Eu chamei por você. Você quase me matou de susto. As preposições, no caso aí, né, nós temos mais 2 exemplos, por e de, se classificam em essenciais, são aquelas que exercem sempre a função de preposição, elas sempre vão ser preposição. Quais são? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, essas palavrinhas sempre vão ser preposições. E temos as acidentais, são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que às vezes podem funcionar como preposições. Então, para vocês lembrarem, né? Eu sempre digo isso. O que são classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, tá? Então, acidentais são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas que às vezes podem funcionar como preposições. Exemplo: conforme, durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão. Também é possível que 2 ou mais palavras se juntem para desempenhar o papel de preposição. A essa união damos o nome de locução prepositiva, ou seja, 2 palavrinhas, né, que desempenham um papel de preposição vão ser chamadas de locução prepositiva. Note que tais locuções sempre terminam com uma preposição, normalmente a preposição de. Observe alguns exemplos: abaixo de, acerca de, acima de, além de, ao lado de, atrás de. Estão vendo aí? Temos 2 ou mais palavrinhas, né? No caso de acordo com, em vez de, né? Temos até 3, né? De acordo com, devido a, embaixo de, em vez de, graças a, junto de, longe de, por causa de. Então, percebam que essas palavrinhas aí sempre terminam, essas locuções, né, prepositivas, sempre terminam em preposição. Combinação e contração. As preposições a, de, em e por, equivalente à antiga preposição per, podem unir-se a outros vocábulos. O que são vocábulos? São palavras, formando uma única palavra. Se as palavras se juntarem sem que ocorra nenhuma alteração fonética, temos uma combinação. Então, olha só, se as palavras se juntarem sem que ocorra nenhuma alteração fonética, lembra, fonética é som.
né? Então, se as palavras se juntarem sem que ocorra nenhuma alteração de som, nós temos uma combinação. Então, temos aí, ó, a mais o, ao, a mais os, aos, a mais onde, aonde. Porém, se a preposição, então ali não sofreu alteração, né? Porém, se a preposição sofrer alteração ao unir-se a outro termo, temos uma contração. Observe alguns exemplos. A mais a, né? Então, a gente tem aí, ó, a mais a, o que vai acontecer? A gente vai ter um a com o acento, né? Lembra que eu falei a mais a é crase? Então, a com acento, né? Se a gente tem a mais aquilo, a gente vai ter o aquilo. D mais o, dó. D mais este, deste. Em mais a, na. Em mais um, num. Per mais o, pelo. Per mais as, pelas. As preposições e as relações de sentido. As preposições são responsáveis por estabelecerem relações de sentido entre as palavras que unem. Muitas vezes, a troca de uma preposição por outra pode alterar completamente o sentido da frase. Confira. Socorro não fugiu do marido. Não fugiu para escapar dele. Socorro não fugiu com o marido. Não fugiu na companhia dele. Então, o sentido é diferente, né? Então, se a gente tem no primeiro caso a preposição do, no segundo caso a preposição com. Serve na tabela a seguir as relações de sentido mais comuns determinadas pelas preposições. Aqui, gente, na apostila nós temos uma tabela imensa, né? Então, se eu colocar aqui, nós teríamos uma aula de 5 horas. Então, por isso, eu peço que... Ela está bem explicadinha, eu coloquei aqui alguns exemplos só para vocês entenderem. Então, por exemplo, mas aí vejam na tabela, na apostila, tá? A tabela completa. Então, temos aqui, ó, preposição, depois relação de sentido, depois exemplo. A preposição a, ela pode indicar distância, lugar, destino, modo, tempo. Então, exemplo, o casal mora a 2 quadras daquela avenida. Esse a expressa a distância, né? O casal mora a uma distância de 2 quadras. O a pode expressar lugar, destino, né? Eles irão a São Paulo na próxima semana. Então, esse a expressa lugar, destino. Socorro seguiu a pé. Então, esse a mostra o modo como ela seguiu. Tempo. A esposa não apareceu à hora marcada, né? Então, ela não apareceu no momento marcado. Depois, nós temos a preposição até, que dá a ideia de limite. O marido procurou por socorro até encontrá-la. Então, esse até mostra limite. Né? Com. Ele pode ser causa, companhia, modo. As pessoas se assustaram com a gritaria, ou seja, por causa da gritaria. Companhia. Socorro saiu com o marido, na companhia do marido. Ou modo. O marido gritou com aflição, a maneira como ele gritou.